Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro e na aula de hoje nós vamos falar sobre síntese e secreção de testosterona e vamos abordar também as funções desse hormônio e como ele é capaz de influenciar nas características sexuais masculinas. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, então vem comigo aqui. Muito bem, pessoal, olha só, é muito importante que nós saibamos que antes da puberdade, o que nós venhamos a observar, o que nós conseguimos observar em uma criança antes da puberdade, é o que nós chamamos de características sexuais primárias. Ou seja, a criança ela não vai ter barba, ela não vai ter pelos no tórax, perfeito? Bem como a menina não vai ter desenvolvimento de mama, não é verdade? Não vai ter desenvolvimento de pelos pubianos, porque essas características é o que nós chamamos de características sexuais secundárias, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, tá certo? Então, antes da puberdade, o que nós conseguimos observar nas crianças são o que nós chamamos de características sexuais primárias, tá certo? E eu até sempre trago, e apresento para os meus acadêmicos duas crianças. Vejam só que elas são gêmeas, muito parecidas, um com o outro. Se essa criança não estivesse com uma roupa azul e essa menininha não estivesse com uma roupa rosa, possivelmente você teria dificuldade ou não saberia determinar o sexo biológico de cada uma delas, exatamente porque elas não expressam o que nós chamamos de características sexuais secundárias em evidência, não é verdade? Então, essas características que nós observamos, muitas vezes nós só vamos conseguir determinar o sexo biológico da criança por meio da observação dos órgãos sexuais, tá certo? E por que que nós não conseguimos determinar muitas vezes o sexo biológico da criança? Como eu disse, porque elas não vão evidenciar o que nós chamamos de características sexuais secundárias, tá certo? Então, quais são as principais características sexuais primárias? São elas, olha aí, não existe pelos na face, nos órgãos sexuais, principalmente quando a gente analisa o homem, ele desenvolve muitos, aí, a grande maioria, pelos no tórax. Na mulher a mama é pouco desenvolvida, o homem, no caso o menino, ele não vai ter as cordas vocais desenvolvidas, as cordas vocais serão finas, perfeito? E isso se deve, gente, principalmente porque os órgãos sexuais não estão maduros, ou seja, não estão desenvolvidos. Tá? Quando os órgãos sexuais eles se desenvolvem, eles são capazes de produzir grandes concentrações de hormônios. Como nós observamos na criança, os órgãos sexuais são imaturos, não são desenvolvidos. Isso determina uma baixa concentração dos hormônios sexuais. A testosterona no menino, estrogênio, também chamado de estradiol, nas meninas, que são os principais hormônios que vão determinar as características sexuais secundárias. Perfeito? E aí vem a pergunta do menininho para a menina. Quando eu vou ter a voz grossa? E aí a menina responde, Poxa vida, não prestou atenção na aula, Isso vai acontecer quando você entrar na puberdade. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar de maneira muito sucinta e direta sobre a puberdade. Durante a puberdade, pessoal, os órgãos sexuais masculinos, o organismo como um todo já é um organismo maduro, Então, o menino e a menina já desenvolveram e maturaram todos os órgãos sexuais. O testículo está desenvolvido, o ovário está desenvolvido e, consequentemente, devido a esse crescimento e desenvolvimento, essas crianças que não são mais crianças agora passarão a produzir e secretar grandes concentrações de testosterona no caso dos meninos e estrogênio no caso das meninas. Então, as características sexuais secundárias são aquelas pelas quais é nítido a característica sexual, porque o sexo biológico já traz as suas características intrínseca a cada um. Então, no homem, quando a gente analisa isso, no homem, por exemplo,
O que nós vamos observar no homem, né? Olha lá, existência de pelos na face, nos órgãos sexuais, no tórax. Claro que isso também, né, nos órgãos sexuais, é também observado nas mulheres. A mulher vai ter a mama desenvolvida, perfeito. O homem vai ter as cordas vocais desenvolvidas, né? E os órgãos sexuais estarão maduros. E exatamente por isso, devido aos órgãos sexuais estarem maduros e desenvolvidos, nós vamos ter agora uma alta concentração dos hormônios sexuais. No caso dos meninos, a testosterona. No caso das meninas, estrogênio, também chamado de estradiol. E são esses hormônios que vão influenciar no desenvolvimento do que nós chamamos de características sexuais secundárias. Tá certo? Então, antes da puberdade, o que nós observamos características sexuais primárias. Não desenvolvimento de pelos na face, de pelos pubianos, de pelos no tórax, não desenvolvimento da mama, não início do ciclo menstrual na mulher, não a produção de espermatozoides no homem. Já quando entra na puberdade, aí sim é marcado ou dado o start para quê? Para o aumento da produção dos hormônios sexuais, porque os órgãos estão desenvolvidos e, consequentemente, como os órgãos estão desenvolvidos, o que vai acontecer é o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Ou seja, esses hormônios vão influenciar no desenvolvimento dos pelos, no desenvolvimento da mama, no espessamento da voz e por aí vai. Tá joia? Mas, para entender de fato como é que isso ocorre, é muito importante nós conhecermos os mecanismos que vão influenciar na síntese e secreção do hormônio testosterona. Tá certo? E aí, gente, vale uma explicação muito importante sobre esse assunto. O nosso organismo, ele é capaz de verificar ou de analisar as concentrações desse hormônio no nosso próprio organismo. Então, quando você está com a concentração do hormônio baixo demais, inicia-se a síntese. Quando você está com o hormônio alto demais, essa síntese ela é então inibida. O ciclo ele deixa vamos dizer assim, de se tornar ativo, de ser ativo. Em outras palavras, baixou a concentração do hormônio testosterona, o hipotálamo percebe isso e inicia-se o ciclo. Aumentou a concentração, o hipotálamo percebe isso e, vamos dizer assim, finaliza o ciclo. Quando o hipotálamo ele inicia o ciclo, isso é o que nós chamamos de efeito de feedback positivo. Quando o hipotálamo cessa o ciclo, isso é o que nós chamamos de feedback negativo. E quem determina se é feedback positivo ou feedback negativo é exatamente a concentração desses hormônios no organismo humano. Vamos embora ver como é que isso acontece? Então, vem comigo aqui. Pessoal, olha só. A primeira coisa que nós temos que entender é que esse hormônio ele é cíclico, ou seja, ele vai aumentar e reduzir a sua concentração ao longo do período aí, né, dos dias, tá certo? Então, se a gente observar aqui, houve uma baixa concentração ou existe uma baixa concentração do hormônio testosterona, tá, no organismo masculino. Essa baixa concentração do hormônio testosterona no organismo masculino faz com que o hipotálamo entre no que nós chamamos de efeito de feedback positivo. O núcleo arqueado do hipotálamo, por perceber essa baixa concentração de testosterona, inicia-se o processo de secreção do hormônio GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. Esse hormônio, por sua vez, ele vai atuar na hipófise anterior, estimulando a hipófise anterior a produzir dois hormônios. O hormônio FSH, que é chamado de hormônio folículo estimulante, e o hormônio LH, que é conhecido como hormônio luteinizante. Esses hormônios, por sua vez, vão atuar nos testículos. No caso, FSH e LH vão atuar nas células de Leydig e FSH vai atuar nas células de Sertoli. Ao atuar nas células de Leydig, FSH e LH estimulam a síntese e secreção de testosterona. Observe que a testosterona ela estava baixa. Agora o organismo iniciou um processo de síntese. Essa concentração ela vai aumentar, tá certo?
O FSH, ao estimular as células de Sertoli, ele estimula essas células, né, a iniciar o processo de espermatogênese, ou seja, produção dos espermatozoides. Então aqui vai uma observação muito importante. A baixa concentração de testosterona fez com que o organismo entrasse no efeito feedback positivo. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que o núcleo arqueado do hipotálamo percebeu essa baixa concentração e iniciou o ciclo, produzindo o GNRH, que vai atuar na hipófise anterior, estimulando a hipófise anterior a produzir FSH e LH. Vejam que o FSH e o LH estimulou as células de Leydig para aumentar a concentração de testosterona porque ela estava baixa. E o FSH estimulou as células de Sertoli para que essas células iniciassem o processo de espermatogênese, que é a produção de espermatozoides. Agora, a concentração de testosterona está aumentando no organismo. Vai chegar um momento que o núcleo arqueado vai perceber esse aumento da concentração. E o próprio aumento da concentração da testosterona vai fazer com que o organismo entre no chamado efeito de feedback negativo. Ou seja, o aumento da concentração de testosterona faz com que o núcleo arqueado do hipotálamo fique dessensibilizado, bem como a hipófise anterior fique dessensibilizada. E aí o ciclo cessa, ou seja, o hipotálamo deixa de produzir GNRH. Automaticamente, se não tem GNRH para atuar na hipófise anterior, ela não vai ser estimulada para produzir FSH e LH, e a concentração de testosterona ela vai baixando novamente. Tá certo? Então, olha só, baixou a concentração de testosterona, inicia-se o ciclo. Aumentou a concentração de testosterona, o ciclo ele é, então, vamos dizer assim, finalizado, tá? Interrompido, melhor dizendo. E aí, gente, vai uma observação muito importante. Para aqueles que tomam testosterona sintética, observe que essas pessoas vão ter sempre um aumento da concentração de testosterona no organismo. E como elas têm grandes concentrações de testosterona no organismo, o núcleo arqueado fica sempre bloqueado e a hipófise anterior também fica bloqueada, fica dessensibilizada. Porque para que eu vou produzir testosterona se eu já tenho muito? Como o organismo percebe que existe muita testosterona, o núcleo arqueado e a hipófise anterior não estarão mais produzindo GNRH e, consequentemente, FSH e LH. E vejam que é o FSH e o LH que atua no testículo, estimulando o testículo. Se você não tem mais FSH e LH porque o ciclo foi, então, interrompido, o testículo ele não vai ser estimulado e ele inicia, então, o que a gente chama de atrofia testicular. O testículo vai entrar num processo de atrofia. E dependendo do período de tempo que a pessoa faz uso desses hormônios sintéticos, a pessoa pode ter o testículo tão atrofiado que ao parar de tomar testosterona, ela não mais vai conseguir produzir testosterona, uma vez que o testículo foi totalmente prejudicado pelo uso excessivo de testosterona sintética. Tá certo? Por isso é que aqueles que de fato têm interesse, têm uma vida esportiva, né, quer trabalhar com fisiculturismo, com estética corporal, é muito importante conhecer esse sistema, é muito importante conhecer como que funciona o eixo hormonal no nosso organismo, para que você saiba fazer um ciclo correto e para que você pegue as orientações corretas com o seu médico. Tá certo? Gente, dando continuidade, só para a gente fechar esse assunto aqui, né, vamos simplesmente falar aí, né, sobre a testosterona de maneira geral. Primeiro, a testosterona é sim considerado o hormônio masculino, que vai determinar o que a gente chama de características andrógenas, características do sexo biológico masculino. Para se ter uma noção, ele é sintetizado a partir de gordura, a partir do colesterol. Então muitas pessoas falam, poxa, o colesterol é ruim. O colesterol ele é ruim se ele estiver em excesso no nosso organismo. Mas nós precisamos do colesterol não só para produzir testosterona, mas para uma série de outras funções que o nosso organismo necessita
né? Estruturação de membrana plasmática, né? Intercomunicação celular. Então, o colesterol é muito importante para várias funções e ele é a base para a formação da testosterona. Se formos analisar no homem, olha aí a testosterona livre no homem, cerca de 300 a 1000 nanogramas por decilitro. Olha na mulher, não chega a 100, é de 30 a 70 nanogramas por decilitro. E exatamente por essa alta concentração desse hormônio no homem comparado à mulher, que ele é considerado sim aí o hormônio masculino, tá certo? Gente, 98% da testosterona total na circulação, quando a gente analisa esses 98%, 65% estão ligados ao esteroide gonadal, tá? Que a gente chama de CBG ou SBG, e 33% ligados à albumina. Professor, e esses outros 2%? É produzido pela glândula suprarrenal. Então, a glândula suprarrenal é capaz de produzir também testosterona por meio, volto a dizer, também do colesterol. Tá certo? E com relação às ações da testosterona após a puberdade, o que a gente observa é o quê? Aumento e desenvolvimento do órgão sexual. Tanto quando a gente analisa o órgão sexual externo, quanto o órgão sexual interno, né? E aí a gente vai observar todas aquelas características como engrossamento da voz, aparecimento de pelos no rosto, pubis e tórax, perfeito? Ela é capaz de estimular o desenvolvimento da massa muscular. Então o homem ele tem uma massa muscular mais bem desenvolvida, né? Exatamente porque ele tem maior concentração de testosterona. Isso comparado à mulher. Então a massa muscular que é evidenciada no homem, ela é sim influenciada aí pela concentração desse hormônio no organismo, tá certo? Além disso, ele está relacionado ao que a gente chama de libido, e libido é o desejo sexual, tá? Tanto é que quando se tem algum problema relacionado à libido, as pessoas procuram auxílio ao endocrinologista, e uma das análises que ele faz é exatamente sobre a concentração de testosterona no organismo, tá certo? Está relacionado ao nosso comportamento, né? Porque nós, de certa forma, nós temos um temperamento um pouco mais aguçado, por isso é que os livros de fisiologia correlacionam ao aumento da concentração de testosterona com uma agressividade, perfeito? Mas agressividade no sentido de emoção. Nós somos menos, vamos dizer assim, e nós temos menos paciência. Por isso que esse hormônio está relacionado também ao que a gente chama de atitude mais ativa. E atitude mais ativa, gente, não é comparada à mulher. É porque quando esse hormônio ele vai ficando baixo no homem, você observa um comportamento mais apático, tá certo? E uma pessoa, vamos dizer assim, muito mais para dentro, muito mais introspectiva. Perfeito? Muito bem. Gente, mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, né? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no canal, ative os sininhos o sininho, e é claro, compartilhe, tá? Deus abençoe vocês. Um grande abraço e